Acordei, vi a luz brilhar na sua testa. O amor invadiu meu coração. Despertei, vi o mundo florescer em minha volta. Todos juntos de mãos dadas, união. Enxerguei que o inimigo era apenas um espelho e me mostrava o que eu precisava ver. Pra curar, purificar, iluminar meu ser, na integração do que precisa transcender. Veio o vento e disse para mim que toda a dor estava dando adeus. Disse também para eu me entregar e não deixar o ego resistir. Acordei. Bom dia, amados, bem-vindos todos. Ruby, Givanil, Matai, Janete, Fluintuindo, o Nivaldo, Adriano, Evaristo, Walter, Pati da fanpage e meu querido convidado Yubi Miranda, Yubesson Miranda. Fabiano, bem-vindo também. Vou chamar a Yubi logo. Cadê? Tá aqui. Aê! Ah, Conseguimos! conseguimos, querido. Bem-vindo. Obrigado, Igra. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Bom dia, o prazer é meu. Que bom que você aceitou o convite. Como é que a gente tá tecnicamente? Você me escuta bem? Tá tudo certo? Sim, estou te escutando super bem. Você também está me escutando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Joia. Então, bem-vindo aqui nessa semana de lançamento do livro. Eu tenho que te mandar o seu, tá muito lindo, tá Opa! super bonito, assim. Foi gestado com todo o tempo, todo o carinho, né? E agora tá nesse momento mesmo de ir para a mão das pessoas e agora, né, é do mundo. E aí eu quero falar para as pessoas que estão chegando aqui, né? As pessoas do meu canal, principalmente, porque quem vem pelo canal do Yubi já conhece o trabalho dele, né? Que é tão minucioso, tão dedicado, tão assertivo e tão intuitivo também, porque eu acho que tem essas coisas todas juntas, né, Yubi? E como é que foi que eu conheci o Yubi? Depois de lançar o meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, que está aqui. Depois de lançar O Medo do Sucesso, pouco tempo depois, eu estava assistindo um simpósio de astrologia virtual naquela época, isso já tem uns 3 anos, e aí eu assisti uma palestra do Yubi sobre Plutão. E eu fiquei muito impressionada com aquela palestra. Bom, eu gosto muito de astrologia, então, assim, eu já sei que a astrologia, hoje eu sei que a astrologia tem tudo a ver com autoconhecimento, tanto que eu fiz questão de trazer um pouquinho de astrologia para o livro A Natureza Oculta e Iluminada, porque foram alguns aspectos que eu falei, caramba, eu preciso transmitir isso para as pessoas, porque para mim tem sido de extrema importância. Então, assim, na astrologia é um estudo arquetípico da natureza humana, assim. A gente se vê muito em todos os arquétipos, todos os símbolos que ela utiliza, e a gente está inserido também, né, nos trânsitos, nos mapas de trânsito. Mas, enfim, o Plutão foi assim, que eu vou pedir para o Yubi explicar isso com mais know-how, né? Com mais
autonomia mesmo para fazer. Mas, assim, Plutão, para mim, foi uma grande revelação, porque o que o Yubi trouxe naquela palestra, e depois eu procurei ele, encontrei ele no Facebook e falei, caramba, a minha história é exatamente essa narrativa que você trouxe na palestra, é que o Plutão rege uma casa dentro do nosso mapa astrológico, cujo símbolo da casa tem uma importância na vida da pessoa. No entanto, essa pessoa geralmente não tem consciência da importância do que essa casa simboliza, da importância na sua própria vida. E aí foi muito interessante, porque eu assisti toda a palestra dele explicando isso em detalhes. E aí, quando acabou, eu falei, tá, vou olhar aqui no meu mapa para ver aonde é que o Plutão está. Jurando que ia estar em, sei lá, em algum lugar de coletivo, até de arte, que é uma coisa que eu já faço, né? Mas assim, eu estava completamente. Tinha um véu que não deixava eu me conectar com a importância do que Plutão indicava na minha vida. E aí, quando eu fui olhar, era na casa 2 do dinheiro. E aí eu fiquei chocada, né? Assim, eu falei, caramba, ele tem toda a razão, porque eu nunca imaginei que justamente o dinheiro é uma questão, é uma relação a ser trabalhada na minha vida. É uma questão importante, é algo que eu preciso olhar, tem coisas aí que eu preciso curar, que eu preciso desenvolver. E tem tudo a ver, porque eu nunca tinha dado bola até então, até eu escrever o primeiro livro, O Medo do Sucesso, que fala justamente de uma pessoa que não dá bola para as oportunidades, que não dá bola para o dinheiro, até o dia em que ele se faz presente pela falta. E aí, quando eu procurei o Yubi, eu falei, Yubi, eu escrevi um livro exatamente sobre o trânsito de Plutão na minha vida, sem saber que existia esse tipo de movimento. Então, Yubi, se você quiser falar sobre isso, eu acho que é bem importante. Beleza. Muito bom, você descreveu lindamente mesmo. Nada como uma experiência prática vivencial sensacional. Plutão é cada casa, né, do mapa astral, aqui atrás dá para ver um pouco, né? Nós temos todos os signos, então a gente tem em alguma casa, cada casa significa uma área da nossa vida, né, e várias atividades associadas à mesma. Por exemplo, a casa 2 que a Ingrid falou, é a casa que tem a ver com nossos dons, com nossos talentos, com aquilo que a gente pode usar para ter dinheiro, para ser nossa fonte de renda, né? E a nossa maneira de lidar com as questões práticas, financeiras, materiais e profissionais. O Plutão estava ali, né? Não está ali na casa 2 da Ingrid. Então, Plutão simboliza uma grande força de transformação que a gente tem. Mas primeiro a gente precisa tomar consciência dela, né? E muitas vezes é por uma crise, é por uma situação de perda, de acordo com essa área da vida. Por exemplo, a Ingrid citou a questão da perda financeira ou a perda de trabalho, que tem a ver com a casa 2. E a partir de experiências dramáticas, muitas vezes bem intensas, naquela área em que Plutão está, a gente passa a ter consciência e fala, não, peraí, deixa eu aprender a lidar com essa área. E aí a gente vai descobrir forças, recursos, né, que talvez estavam ocultos. Eu gosto muito né, já que a gente está falando de arte, eu gosto muito dos desenhos animados, né, de super-herói, porque o super-herói é Plutão, né? É aquela pessoa que está ali normal, comum, tal, mas de repente vem uma situação de crise que ela traz à tona uma força, um talento, entre aspas, sobre-humano, de super-herói, e supera aquilo ali, e ao mesmo tempo que supera, a pessoa ainda é capaz de usar daquele talento dela como um meio de ser uma agente catalisadora de mudanças na vida da pessoa, né? Na vida das pessoas, dos outros, né? O super-herói que está ali salvando, tentando ajudar as pessoas. E no caso, né, seu, tudo a ver com o seu trabalho, com a sua vocação de ser essa agente catalisadora de mudanças, né? Você tem esse talento da casa 2 ali. E o seu trabalho,
casa 2, né, a sua fonte de renda, pode ser para transformar as pessoas. E agora você está fazendo isso através dos livros. Agora não, né? Você já lançou há uns 3 anos atrás o primeiro livro. Então é mais nessa dinâmica, assim. Não sei se deu para ficar claro, se quiser perguntar para Deu, pessoas. deu. É bem a jornada do herói, né? É exatamente o que Isso. você falou. A pessoa tá naquela vida, né, normal, sem contato com seu próprio dom, seu próprio talento. E aí um grande desafio faz com que essa pessoa precise desse talento, precise se arriscar, né? Então é muito lindo esse trânsito de Plutão. Eu acho, Yubi, eu tenho outras coisas que eu quero perguntar aqui para você, mas eu lembro que na época dessa palestra você citou um exemplo de um cliente seu que era um médico. Não sei se você lembra disso, que para Lembro. mim aquele exemplo foi perfeito. Aí eu não sei se você quiser citar esse exemplo, eu acho bem esclarecedor. Tá, o Plutão desse meu cliente está na casa 10, que é a casa da carreira, né? Casa 2, 6 e 10 são associados diretamente ao trabalho, à profissão. A casa 10, né, o exercício mesmo dessa profissão ali numa empresa, num negócio próprio. E ele, né, teve uma situação em que ele lidou com uma crise muito grande quando foi dar né, a notícia para os filhos de uma paciente dele que tinha falecido. E os filhos dela ficaram possessos e saíram correndo atrás dele no hospital para pegar ele, para detonar ele mesmo, tipo assim, não aceitando aquilo ali. Então e ele já tinha passado por experiências de humilhação, isso também é uma experiência plutoniana, a perda, a crise, a humilhação, né, especificamente nas atividades daquela casa, daquela área da vida em que Plutão se encontra no mapa natal. E ele era totalmente humilhado pelos chefes dele, né? A Casa 10 tem muito a ver com pessoas de uma hierarquia maior, né? Figuras de autoridade. Então, sempre no trabalho, ele batia de frente com os chefes deles, né? E muitas vezes passava por uma situação de humilhação. Ou seja, a vida leva, não precisa ter essa dramaticidade, não precisa ter a perda, não precisa ter humilhação, mas isso vem para a gente tomar consciência de algo que a gente está deixando levar. E aí ele teve essa consciência a partir desse extremo. Ele quase foi assim, linchado pelos filhos dessa paciente que tinha acabado de falecer, que ele estava cuidando. Então, a partir daí, ele começou a tomar consciência. Falar, não, peraí, eu vou assumir o meu poder aqui, na minha profissão, e vou usá-lo da melhor maneira possível. Então, não precisa de passar por essa situação tão catártica, né, para a gente tomar consciência. Mas muitas vezes, infelizmente, é assim que acontece. Então, aí assim, eu acho bem importante isso, e aí eu quero te fazer uma pergunta, porque no meu caso foi a questão do dinheiro, ou seja, vou deixar isso até bem claro para as pessoas, porque eu acho isso bem importante. Minha vida inteira eu não dava bola para o dinheiro, assim, tipo, jogava fora mesmo, isso está escrito no meu primeiro livro. Assim, não dava bola, não estava nem aí, isso não é importante. Até que pela primeira vez na vida, porque eu sempre tive muita sorte, muita fluência de trabalho, pela primeira vez na vida, eu fiquei um ano inteiro sem trabalho. E aí o cinto apertou no grau máximo. E foi um negócio assim tão dramático. É interessante você falar, eu acho que a possibilidade de humilhação está sempre presente. O que muda é se a pessoa vai se colocar nesse lugar de se sentir humilhado ou não. Porque o que eu fiz na época, como eu já estava no caminho de autoconhecimento, o que eu fiz na época foi: vou sair desse buraco, vou fazer tudo o que eu posso, vou fazer o meu melhor, não vou me massacrar. Então, assim, já tinha ali uma base de construção e não uma base de destruição. Então, assim, nessa base de construção, eu fui construindo com muita humildade, com muita paciência, novos caminhos. E aí foi que caiu a ficha de caramba, meus dons são importantes, né? O dinheiro é o valor do meu trabalho. Então, assim, Isso. tudo isso tá nessa trajetória do primeiro livro. Então, para mim, quando eu encontrei com o Hilber, eu falei, meu Deus do céu, ele acabou de descrever o que aconteceu na minha vida e que eu agora tomei consciência. Então, você chegou com essa informação na hora da minha tomada de consciência. Aí eu te pergunto, né? Veio aqui agora uma questão para mim.
Se a pessoa tem escrito no mapa, já está escrito no mapa o momento da vida em que a pessoa vai acordar para essa importância, ou a busca de conhecimento é que determina qual vai ser esse momento? Uma belíssima pergunta, belíssima pergunta. Dá para ver no mapa, né? O mapa é um potencial, sabe? E esse potencial, ele vai sendo ativado em determinadas fases da vida. Né, o seu livro chama Natureza Oculta e Iluminada. Eu gosto de abordar a astrologia como a natureza em curso ali, para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele animal de estimação, para um Instagram, né? Tudo que nasce, nasce na hora que nasce. A gente tira a foto do céu naquele momento e vê em cada signo que cada planeta se encontra. E tira ali o momento. Então, nesse momento, tem um potencial ali que vai ser vivido. Tem vários potenciais que vão ser vividos. Agora, alguns deles vão sendo ativados em determinados momentos. Então, dá para a gente falar certos momentos que são mais impactantes para a gente acordar. Mas eu acho que vai muito do nível de consciência, né? É aquela história, ou a gente vai pela dor ou pelo amor. Se a gente for pela dor, isso está apontado ali no mapa, os momentos que vai doer aquilo ali, para a gente prestar atenção. Né? Um machucado, uma ferida, não é o quê? Não é uma coisa que chama a atenção da gente, um sintoma. O sintoma é uma dor que faz a gente falar, opa, não estava prestando atenção no meu braço, está doendo aqui. Então, vou tomar consciência disso, porque que isso quer dizer. Então, e nos trânsitos e outras técnicas de previsões, dá para a gente ver quando que certos potenciais vão serem ativados. Algumas vezes de uma maneira mais dramática, outras vezes de uma maneira mais fluente, mas dá. Agora, de acordo com o nível de consciência de cada um, dá para ir pelo amor. Se a gente busca o autoconhecimento, não a falsa espiritualidade, que a gente acaba sempre, na maioria das vezes, a gente começa buscando a espiritualidade, a religiosidade como fuga, né? Fuga daqui, fuga das angústias, fuga da matéria, né? Mas quando a gente vai por amor mesmo, por consciência, fala, cara, vou passar pelo autoconhecimento, vou começar essa jornada de forma consciente. Porque a jornada já começou quando a gente nasceu, mas agora vai ser consciente. Aí, beleza, não fica tão dramático esse processo de autoconhecimento, essa jornada do herói que cada um de nós tem aqui para fazer, né, Ingrid? Não, e é interessante você falando isso, assim, eu estava vendo um filminho, né, da minha vida, de fato, eu já tinha tido oportunidade de acordar para esse aspecto. Provavelmente, em alguns momentos, Plutão ativou isso na minha vida, só que não era uma situação muito drástica. Então, eu não foi suficiente para me tirar da zona de conforto, né? Então, assim, caramba, a gente precisa esperar de um empurrãozão mesmo para acordar, né? Precisa de uma sacudida tão forte. Aí até me vem também isso que a gente está vivendo, a humanidade, Isso, né? Quantas isso. vezes a gente, na vida de cada um, individualmente, é sacudido para acordar, né, para a importância da união, da generosidade, do autoconhecimento, enfim, uma série de coisas, né, de que estamos unidos, de que estamos conectados, de que a natureza é o nosso corpo estendido e precisou de um coronavírus para assim sacudir a gente no nível máximo, né, para a gente acordar. E mesmo assim existe o livre-arbítrio e muita gente não vai acordar ainda, né? Isso, exatamente, aí que tá, porque ainda tem essa, né? Porque eu também, eu tô aqui, né, me colocando numa posição, mas eu também, meu Plutão é na casa 6 do trabalho. Eu trabalhava em algo que eu era completamente infeliz. Eu estava trabalhando na contabilidade, que era numa empresa do meu pai, já tinha segurança, minhas duas irmãs formadas em contabilidade, já trabalhavam lá. Eu fui de gaiato no navio. Só tem que eu cheguei lá fazendo o curso em ciências contábeis e fazendo estágio lá no escritório do meu pai, falando, pelo amor de Deus, isso aqui não é para mim, até eu estava ficando doente. Só até que eu não tomava decisão. Eu fiquei 2 anos lá sofrendo até que eu falei, cara, não dá. Né? Igual você falou, quando chega a dor num nível insuportável, é uma oportunidade maior para a gente acordar e fazer uma mudança. Né? Onde a gente tem Plutão, a gente tende a fazer uma mudança radical. Eu mudei radicalmente. Eu saí de uma contabilidade, fui para astrologia, para o tarô e para numerologia. Né? Não precisava de ser tão dramático assim? Não precisava, mas eu não tinha um nível de consciência que, né? Estava lá, vou para uma empresa, para um carro, eu já tenho segurança. Meu pai tem um escritório de contabilidade, eu já vou ter cliente.
fui nessa, até que eu fui perceber o que, que eu gosto mesmo. Isso aqui eu já sei que eu detesto. Aí eu fui tomando consciência, aí veio o processo de autoconhecimento mesmo, que começou dessa crise plutoniana também na minha vida. É, não, é um dado bem interessante esse de Plutão mesmo. E aí até eu, né, botei isso no livro porque eu percebi que isso tinha uma grande importância. A pessoa pode ir atrás dessa informação e já não precisar desse empurrão tão dramático para acordar. E na época, quando eu mandei para o Yubi esse trecho que eu falava de astrologia, porque mesmo tendo entendido super, não é minha área, e eu queria que ele falasse, ó, tá ok, né? Eu não tô falando besteira, eu não quero ensinar nada errado. E aí o Yubi falou, não, tá perfeito, é isso aí. Mas aí o Yubi trouxe uma informação que eu achei bem interessante, porque eu colocava na história que o mapa astrológico influenciava na nossa vida. E aí o Yubi falou, não, Ingra, não influencia. Ele é sincrônico com o mapa da vida. E aí caiu outra ficha para mim. Eu falei, então quer dizer que o mapa astrológico, o mapa numerológico, o tarô, o mapa da mão, tudo tá ligado, tudo é sincrônico. Ele falou, é isso mesmo. E eu achei bonito isso, né? Essa informação. Ou seja, a gente pode ler também sobre as tendências e os potenciais. A gente pode ler na numerologia, na quiromancia, no tarô. Assim, é como se todos os mapas, inclusive isso é uma das leis dos princípios herméticos, a lei da correspondência. É como se todos os mapas se correspondessem. É muito lindo. Se você quiser falar sobre isso. Que está em cima como que está embaixo, né? É, E o princípio hermético. Então, porque senão a gente fala, só astrologia é a salvação, só astrologia a resposta está tudo ali. Não, né? Qualquer oráculo, a vida é um oráculo, se a gente prestar atenção nos sinais da vida, no nosso sentimento. Ingra, eu fico assim, abobalhado, por exemplo, eu estou pensando numa coisa, estou angustiado. Aí minha filha falou uma coisa, ou ela está num desenho animado, a outra está mexendo com as gatas e fala uma frase para as gatas e eu, caraca, velho, é isso mesmo. Então, tudo assim, ligado, tá né? tudo Tá tudo ligado. Por isso que não tem uma causa, é tudo síncrono, igual você usou essa belíssima palavra, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, se a gente não precisa de astrologia, a gente não precisa de tarô, a gente não precisa de numerologia, a gente não precisa de borra de café, a gente não precisa de usos, a gente não precisa de nada disso. Basta seguir nossa intuição e ficar atento no momento presente para perceber esses sinais. Eu sempre digo, a vida responde, e responde mesmo. Joga a sua pergunta aí, a sua própria angústia já é uma pergunta e ela está sendo respondida direto. Se a gente perceber isso, a vida é um oráculo, né? Não precisa dos oráculos especificamente, mas como a gente não tem essa sintonia, a gente vai desenvolvendo aos poucos, aí a gente precisa de uma confirmação. Tanto que todo mundo que chega no mapa para mim fala, Nóio, eu já sabia disso, você não falou nenhuma novidade para mim. Não, eu já estava intuindo que eu tinha que fazer isso, eu já estava intuindo que eu tinha que fazer aquilo, mas você veio me confirmar. Então acaba sendo uma confirmação, né? Mas acho que a gente precisa mesmo da confirmação. Até toda vez que a gente vai fazer leitura de mapa, eu falo, eu estou pensando em tal tempo, em tal época, fazer assim. Aí você, nossa, é isso mesmo. Mas eu sei, né? É a necessidade de uma confirmação, né? Principalmente Isso. se é uma decisão que vai mudar a vida. E até você falando, né, que você estava já ficando doente com o emprego que você não queria, normalmente esse é um dos sintomas da pessoa estar no lugar que não é o lugar dela. A doença é um sintoma forte disso, né? Exatamente. E aí eu quero perguntar uma outra coisa que me veio assim muito interessante. E, por exemplo, para lançar o livro, essa é uma live também em homenagem ao livro, A Natureza Nada. Para lançar o livro, eu perguntei para o Yubi, o ano passado, qual seria a melhor época, porque, enfim, eu queria lançar esse ano, mas não sabia, início do ano, meio do ano. Mas a minha ideia era mais ou menos em abril. Aí ele falou assim, não, abril é bom, março, final de março, abril, maio, mas se não der, julho também é bom. Aí eu, não, Yubi, julho não, julho é muito tarde. Aí o que aconteceu?
Chegou a quarentena, cá estamos nós em julho, né? Aí no início do mês eu falei para o Yubi, eu falei, Yubi, tá, julho, no início não, no mês passado, eu falei, julho, mas quando? Início, meio, fim de julho, o que é que você acha? Aí, última semana, eu, não, última semana, poxa, tudo bem. Aí aceitei, né? Então, deixa para a última semana. Resultado, o livro só chegou para mim há 2 dias atrás, na última semana. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, parece aquela história que eu já escutei, que o bebê só nasce na hora que tem que nascer. Isso. Então, assim, não tem jeito, não vai nascer antes. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, é isso mesmo? É isso, né? É isso mesmo. E a gente, assim, muita gente que vem procurar, né, a gente, alguém que trabalha com oráculo, acha que a gente é Deus, né? Então, assim, acha que tá tudo assim de uma maneira colocada de um jeito que ou vai resolver a vida toda ou é aquilo ali predestinado e tal, assim. Tem momentos que são favoráveis àquilo outro. Agora, quando mães, por exemplo, chegam para, né, semana passada eu tive um exemplo desse, da mãe, né, querendo que a filha nascesse, né, de um jeito tal para ser assim, para ser assado, para fazer aquilo. Eu falei, olha, no início eu já até fiz algumas especificações de data para nascimento de criança e horário. E, cara, não tem jeito. Primeiro que horário é impossível por conta de médico, de hospital e tudo mais. E dia também é impossível, porque a criança vai nascer quando ela quiser nascer, como eu acredito em reencarnação, é quando o espírito quiser reencarnar, que vai ser naquele céu lá, que vai retratar tudo aquilo que ela vai viver de desafio, de oportunidade, de talento. Não adianta a gente bancar o Deus e acha que controla tudo e todos. Então, eu gosto de colocar isso muito, né, para as clientes que chegam pedindo isso aí. Teve até um exemplo, acho que ano passado, de uma pessoa, eu acho que uma pessoa pública, uma celebridade, que estava lá que falando, não, minha filha não vai ser, não tem nada de virgem, minha filha vai ser leonina, tal, tal. Só tem que ela fez um nascimento para nascer em leão, só tem que o ascendente e a lua da filha é no signo de virgem. Então, assim, não adianta a gente querer controlar o universo. A criança vai nascer quando ela quiser, do jeito que ela quiser ser. Então, assim, mas tem coisas que são mais favoráveis. Se a gente vê, se a gente pode usar o nosso livre-arbítrio, né? Igual nessa questão, principalmente do livro, não existe céu perfeito. Isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar. Falei, eu acho que a primeira coisa que eu falei com você foi só, Ingrid, não existe o céu perfeito, tá? Todo céu vai ter um desafio. Mas, diante desse cenário, desse prazo, talvez as datas melhores sejam essa, essa e essa. Né? E aí, a partir daí, a gente pode usar. Igual a gente não vai lançar um produto, uma empresa, não vai criar uma assim, numa lua minguante, por exemplo. Não dá. Né? A gente tem que fazer. Aí a gente tem que usar esse conhecimento dessa maneira consciente. Se o destino permitir, beleza, vamos nessa. Né? Aí vamos deixar que as sincronicidades aconteçam para a gente fluir com a vida. A astrologia, os ciclos são isso. É a natureza, é o curso da natureza. O curso da natureza está apontando para essa data, pode ser mais favorável que a outra. Vamos marcar aqui? Vamos, beleza. O que dá para fazer isso? Dá. O que não dá, não tem jeito, a gente não tem controle. Então, vamos aceitar a realidade. Ontem mesmo aconteceu uma coisa interessante que eu fui olhar lá. Eu entrei no seu canal, fui olhar, enfim, fui olhar sua previsão de ontem. Aí você falava assim, isso já foi de tarde, né? Você falava, amanhã vai ser super ativa, super agitada, mil coisas acontecendo. Aí depois à tarde vai baixar a bola e depois à noite, até as 23 horas, vai ter ruído de comunicação, vai ter... Cara, nossa, Yubi, você não podia ser mais certeiro. Primeiro, já tinha passado a manhã, que para mim foi mega super produtiva, né? E eu me preparei para a noite. Assim, aí eu quero te fazer outra pergunta que me veio agora. Aí eu me preparei para a noite e falei, vou lidar com o que acontecer, né? Eu tinha uma live ontem com a editora. E o que aconteceu foi que teve um problema técnico, assim, difícil de lidar. Só que, assim, eu já tô num outro grau, assim, de lidar com essas coisas, né? Então, assim, ok, assim, eu tinha convidados que eu adoro, me emocionei o tempo inteiro, relaxei desde o princípio, quando eu vi que eu não tinha controle, que o universo é soberano mesmo,
eu relaxei e falei, caramba, vou aproveitar o encontro, paciência, o que não tem jeito, né? Solução, solucionado está. Eu vou viver a experiência, eu não posso fazer nada além do que o meu melhor, né? E aí foi. Então, assim, é isso, né? Primeiro, nadar a favor do vento, e segundo, fazer do melhor que a gente pode fazer naquele momento. Se o vento tá tempestade, não saem de casa. Se tá uma chuva, vão levar guarda-chuva. Né? Mas a gente sabe o que a gente vai enfrentar. Agora, como a gente vai reagir a isso, depende de cada um de nós, livre-arbítrio nosso. E ontem mesmo, uma aluna minha do curso online de previsões me perguntou assim, ô Yubi, você marca o horário especificamente para começar uma consulta, né, com cada cliente? Eu falo, cara, isso é impossível, porque eu tenho a minha agenda, eu só posso ou 9h30 da manhã ou 9h30 da noite. É aí que eu atendo, que é o Skype, que é a live, não tem jeito. De tarde eu fico com as minhas filhas, minha esposa trabalha, e só vou trabalhar depois que elas estão dormindo. Se eu não tenho, e o cliente também tem seu horário, tem seu trabalho, tem sua casa, não dá pra gente. Imagina fazer isso com cada cliente, impossível. Então a gente tem que tirar, né? Astrólogo é um bicho muito controlador, né? A gente acha que tudo funciona no reloginho, tudo funciona no reloginho, mas não de acordo com o que a gente quer, é de acordo com a nossa disponibilidade. Se não dá pra gente estar num horário perfeito ou o mais próximo do perfeito possível, já que perfeição não existe, vamos adaptar, igual você fez sabiamente ontem. Vamos curtir do jeito que dá. Vamos extrair a lição daqui, é o que é, né? Até porque, como a gente começou a live aqui falando de Plutão, é exatamente o desafio que nos potencializa, né? Assim, o super-homem, a super-mulher nasce diante do desafio, porque senão a gente fica ali na zona de conforto, então as tempestades é o que nos capacita, né? E como a gente lidar com isso. E me surgiu agora assim uma vontade de perguntar sobre, por exemplo, calendário, porque eu vi você falando da Lua, e a astrologia é uma ciência que lida com todos os arquétipos, os aspectos masculinos e femininos. Então, assim, eu vejo uma completude de visão, né, de consideração. A astrologia abarca tudo, ela busca abarcar tudo, trabalha todas essas energias yang, yin, né? Assim, tem uma plenitude que eu acho muito bela. No entanto, o nosso calendário gregoriano é um calendário que excluiu a Lua, né? Eu sigo o sincronário maia, não sei se você né, sabe disso, que é um calendário sincrônico com as leis da natureza, com as estações, com a lunação e também com o sol. Os Kim são signos solares, né? E aí, eu queria que se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso calendário gregoriano, que é completamente desconectado das leis da natureza, não é conectado nem com a astrologia, começa 1º de janeiro, os meses, cada mês tem um número de dias diferente. O nome do mês não tem nada a ver com a ordem que ele chega no ano. Tipo, setembro é o 9º mês, outubro é o 10º mês. Assim, é um calendário todo desconectado de tudo. Aí, se você puder trazer alguma coisa disso, eu acho bem interessante. Essa é uma ótima pergunta, que você me coloca numa sinuca de bico, porque eu uso a numerologia, que esse calendário funciona lindamente. Dos dias do ano, o pessoal começa justamente no 1º de janeiro, acaba 31 de dezembro. Já a astrologia, que eu também uso, tem esse disparate aí com o calendário, então, assim, aí você me embanana geral. O que eu falo? Né? Eu uso ambas, mas elas não mas sei explicar. Peraí que eu vou consertar aqui. Se a gente está usando é porque o universo permitiu, né? Está encaixado de alguma maneira, mas também está encaixado a gente poder acordar para o fato de que o calendário gregoriano excluiu o feminino, excluiu a lua, e a gente sincronicamente está no momento de acordar para esse aspecto. Boa! Olha que interessante você colocar. Eu estava conversando isso com a minha esposa ontem. Que ela tem, né, minha esposa é psicóloga e ela tem percebido o quanto que as mulheres estão num processo, né,
de briga com o masculino, né? De briga com o homem, de briga com o masculino, e como ela trabalha com constelação, então traz toda, né, que você também tá envolvida. Então, assim, o que ela me falou desse novo nível que o feminino tá tentando alcançar, eu falei, nossa, olha que interessante, porque primeiro o 1000, né, já que a gente está falando desse calendário, 1900, 1000 e tanto, né, agora a gente entrou no século 21, no ano 2000, o 1 é muito associado ao masculino, ao yang, né, a força, né, de conquistar, correr atrás e tudo mais. O 2 é o número da mulher, do feminino, do yin. E a gente entrou há 20 anos apenas nessa época que tem aí 1000 anos para a gente aprender a fazer as pazes com esse feminino, né? Porque o feminino ainda está brigando com o masculino, não é essa a função do feminino, e nem a função do masculino brigar com o feminino. Então agora a gente está numa época, a gente está começando a engatinhar, são apenas 20 anos, estamos em 2020, para a gente se familiarizar melhor com essa dinâmica do feminino. Ontem uma cliente, amiga minha, ela mora lá na Bélgica, a Marília Silva, ela colocou um post no Facebook dela de uma reflexão, cara, que eu nunca tinha feito sobre a questão, né, da domesticação da mulher ficar em casa trabalhando, né, e o quanto que isso era uma forma de tentar controlar a mulher, de tentar reprimir o feminino, de não deixar ir a mulher pro campo de batalha, né, para ganhar vida, para trabalhar, né? E eu falei, nossa, cara, que loucura, o quanto que uma situação que a mulher foi colocada, ou deixou ser colocada, ou as duas coisas, o quanto que ela repercutia de uma época que agora a gente está tentando, né, já há algum tempo sair dela, de uma opressão do masculino. E o número 1 negativo é uma opressão do masculino, é uma opressão, né, sobre o feminino. E agora o 2 é a sensibilidade, é o carinho, é a proteção, é a empatia. Mas a gente ainda não está nele, né? Eu não sei se a gente, essa polarização que a gente vem vivendo, que não é só no Brasil, isso é o lado negativo do 2, é o extremo, é o preto ou branco, né? É a esquerda ou a direita. Então a gente está com a oportunidade, eu espero que na próxima eleição a gente saia dos extremos, a gente vai para o equilíbrio, para uma integração do masculino e feminino que seja retratado num político, né? num governante que vai retratar isso e não ficar excluir um e privilegia o outro. Então a gente está numa época desse calendário maluco que a gente tem, Vigra, mas que, né, de certa forma funciona para a gente justamente fazer as pazes com esse feminino, para a gente tentar ter uma relação mais harmoniosa, que o simbolismo do 2 também mostra, né? A necessidade da integração, e não da oposição, mas da integração, da complementação, de aceitar o diferente. Mas a gente está ralando, né? Engateando nesses primeiros 20 anos para chegar nesse ponto. Eu acho que esse calendário todo quebrado é um reflexo do nosso ser também fragmentado, né? Excelente. Então, se agora a gente estivesse chegando num momento onde a gente merece um calendário pleno de todos os aspectos, de todas as energias. E interessante, né? Eu acho que você já tinha me falado que sua esposa trabalha com constelação e eu estou trabalhando agora. Já estou até facilitando, porque olha, que terapia poderosa, né? E uma das coisas que eu tenho visto em constelação é que tudo é ação e reação, né? E os homens, há muitos anos atrás, alguns milênios atrás, massacraram as mulheres porque eles tinham medo das mulheres. Então, a gente vem de muitas gerações dos homens temendo as mulheres. Então, as mulheres são responsáveis, sim, por essa... Porque a mulher realmente tem um poder que dá medo. Então, assim, os homens com medo e tendo força física, e os dois, nem homem nem mulheres, tendo a mente mais elaborada, mais complexa, não tendo autoconhecimento, os homens, né, impuseram a força bruta pelo medo, porque, né, todo ataque é um pedido de socorro, é medo, é o medo que faz a gente atacar. Então, a gente viveu esse período onde a mulher teve que, né, trancar a voz
tudo isso é muito perfeito, porque cada etapa é necessária, cada momento, né, que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo. E o que eu estou vendo agora, que assim, eu não canso de falar sobre isso em todas as oportunidades, é que homens e mulheres têm o aspecto masculino e o aspecto feminino. Isso. Nós precisamos ser inteiros com esses dois aspectos ativados positivamente, porque a gente é muito fragmentado, a gente é muito carente. Por isso, as mulheres ou têm um feminino negativado submisso, aí quando se sentem forte é no masculino que invade, que impõe, que reprime. Então tem muita mulher machista por aí hoje em dia, que é a única maneira dela se sentir forte. No entanto, o feminino positivado é a força da receptividade, é a força do amor, é a força do acolhimento. E isso está dentro dos homens também. Então, assim, não é o homem e a mulher. Nós temos um homem e uma mulher dentro da gente. A gente também tem uma criança ferida dentro da gente. Eu tenho falado, a gente tem uma família inteira dentro da gente. É lindo isso, né? Assim, a Sagrada Família está dentro da gente. E quando a gente equilibra essas energias, esses aspectos internos, a gente consegue se relacionar de uma maneira mais equilibrada, que é essa palavra que você trouxe, que é o equilíbrio, né? Exatamente. Eu lembro do filme, acho que é O Poder Além da Vida, que tem um livro também, né, que é o Dan Millman, que é um numerólogo, né, ele é um atleta, né, de ginástica, e tem uma frase que o Sócrates, que é tipo o mestre dele, fala para ele: existe um grande poder na vulnerabilidade. O verdadeiro poder, já que a gente começou a falar de Plutão, Plutão simboliza o poder, está justamente na vulnerabilidade. Quando é que a gente se entrega para o outro? Para a gente se entregar para um outro, para ter a chance de ter um relacionamento profundo, intenso, realmente tocante, é quando a gente é mais vulnerável. Porque a gente fica, né, para a gente se entregar, a gente tem que aceitar essa vulnerabilidade. Ai, meu Deus, o outro pode me trair. Ai, meu Deus, o outro pode saber meus segredos e usar contra mim. Ai, meu Deus, eu posso ficar na mão do outro. Ai, meu Deus, o outro pode me controlar, me dominar. Então, né, tem um grande poder nessa vulnerabilidade se a gente aceita essa vulnerabilidade. Eu lembro quando eu estava, né, quando eu conheci a crise, né, a gente estava numa relação, o negócio estava se intensificando tanto, a gente ficou morrendo de medo, a gente ficou borrando nas calças, falando: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? A gente ficou morrendo de medo. E esse medo é fundamental da gente passar por esse medo, aceitar essa vulnerabilidade, essa entrega. É fundamental. Então, Plutão também pede isso. O número 2 pede isso, essa receptividade ao outro, ao medo, aceitar o medo, aceitar essas incertezas. E quando a gente se entrega assim, com essa coragem, tem um grande poder nisso, porque a gente aceitou a vulnerabilidade daquele momento, daquela relação, daquela situação. É isso que você falou aí, eu acho que é a chave, né? A vulnerabilidade é a ausência de medo, né? Isso. É a ausência de medo. O que pode ser mais poderoso e construtivo do que a ausência do medo, né? Fantástico. Onde tem medo, não tem amor, inclusive. Não. E aí, uma das coisas que eu tenho descoberto na minha vida, Yuri, é isso, que também está no livro A Natureza. Assim, as lições mais importantes que eu tenho tido, eu coloquei assim nesse livro dessa maneira ficcional, que eu acho que, trazendo os dramas humanos também, as pessoas podem perceber, entender mais assim essas chaves de virada, como fora para fora. Mas aí essa questão do medo, do amor... na rua, tá atrapalhando o som aí? Não, tudo bem. Não, eu fiquei pensando de onde mas aí já identificou. Essa questão do... Não tem problema, não. Essa questão do amor, né? Eu tenho percebido que o amor é de quem tem, projeta no outro o amor que a gente sente. Mas quem é capaz de sentir amor, quem permite sentir amor, é que tem essa alegria, essa felicidade, essa bênção de vivenciar o amor dentro de si. Ele não vem de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Se o outro vai receber esse amor, é outra história. Mas quem está sentindo o amor, quem se permite amar,
né? Quem consegue tirar o medinho assim de lado e falar, ó, fica aí, eu vou me entregar para essa experiência, essa pessoa está usufruindo do amor, não tem nada a ver com o outro. O outro é um espelho, é um reflexo, é um companheiro ou companheira que vai compartilhar, vai trocar essa energia do amor. Mas, assim, o nosso amor não está na mão do outro, né? Não. Isso é interessante você falar que na astrologia, a casa 7 e a casa 8, casa 7 é um encontro com o outro, né? Muitas vezes, para a gente se sentir atraído por alguém, precisa de uma projeção, né? Algo que o outro que a gente admira, que a gente quer desenvolver na gente. Então, a projeção eu acho que é fundamental, mas ela não pode durar muito, né? Vai chegar um ponto que ela também não vai durar muito, no máximo 2 anos, né? À toa que a paixão fica aí até 2 anos, porque quando acaba as projeções, a gente fala, meu Deus, né, eu estou relacionando com essa pessoa para ela preencher esse lado que eu admiro nela, mas que eu preciso desenvolver em mim. Talvez é isso que você esteja falando. Não dá para a gente ir para o outro na base da carência, né? A gente tem que ir no outro porque a gente tá com tanto amor pela gente, está se sentindo tão preenchido, nutrido emocionalmente, satisfeito emocionalmente, que a gente quer jorrar esse amor. E se aparece alguém, né, com o qual a gente tem uma afinidade bacana, né, aí a gente chega na outra etapa do mapa natal, que é a casa 8, que é a casa da intimidade. Mas aí vão vir esses medões, tudo que a gente está falando, o medo da vulnerabilidade, o medo da entrega. Mas se a gente supera, né, e isso é muito claro, e eu vi isso muito no meu relacionamento também, chegou aquele momento que, tipo assim, acabou a projeção. Eu vi que eu estava esperando, ou cobrando da crise, e ela de mim, velho, é pura projeção. Não, eu tenho que viver isso, não é ela, sabe? Aí sim começa o relacionamento verdadeiro, que você vai enxergar o outro sem essas projeções, essas sombras, e vai poder aí sim construir uma relação que vale a pena. Ou terminar porque viu que era pura projeção e não dava para continuar. Né, isso é bem interessante, isso que você falou, né? De que a gente, inclusive, atrai e encontra pessoas que têm aspectos que a gente carrega, a gente muitas vezes não desenvolveu ainda e está projetando nessa pessoa. Então, sim, esse encontro é importante. Mas se você, nesse encontro, não desenvolve essas potencialidades, você precisa daquela pessoa como parte de você. E não é. Aquela Não é. pessoa é um indivíduo, ela tem a vida dela. E aí eu me lembro de uma psicóloga que eu vi falando uma vez que quando os casais se separam, muitas vezes eles adotam atitudes e realizações e capacidades e dons que o outro cônjuge tinha. E porque aí, como aquele cônjuge era a projeção que ele precisava ali do lado, como ele foi embora, então isso estimula que a pessoa desenvolva aqueles aspectos. Então, não precisa separar para desenvolver os aspectos, né? Isso. Vamos ali, já tá junto, vai desenvolver e libera essa pessoa para ser o que ela é, né? Isso. Para cortar um pouco com essas projeções. E Ubi, tem um monte de gente aqui falando várias coisas, fazendo pergunta, mas nossa conversa está tão maravilhosa que eu nem estou conseguindo ler tudo. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Não acabou ainda, não. Deixa eu ver quantos minutos. Não, ainda falta 10 minutos, mas eu não estou conseguindo ler tudo que o povo está falando. Oi, Tem um Ingrid, pessoal que o fala pessoal do seu livro, adora da o história jeito. dele, Hã? já que está difícil de ler aqui. Fala da história do seu livro, né? Do que Falo. fala, eu quero saber. Você vai receber o seu. Então, Opa, se você não pergunta, eu nem falo. Mas a gente está falando, né? Assim, tudo isso que sim, a gente está falando tem a ver com o que eu trouxe aqui para o livro, A Natureza Oculta e Iluminada, que é a história de... A primeira história é plutoniana, que é a história de uma atriz, uma garota quer dizer, jovem, né, de 27 anos, que está no momento de vida de muito sucesso. É mais ou menos a história do medo do sucesso, mas ela está bombando, ela está né, brilhando, só que ela está muito infeliz. E aí ela tá assim no fundo do poço, né? Acontece uma situação, que é a primeira situação do livro, que eu não posso dar spoiler, e isso faz ela enxergar que a vida dela não tem o menor sentido. E aí ela vai em busca de um retiro espiritual, assim, tudo começa a acontecer sincronicamente. Ela acaba indo parar num retiro espiritual lá num lugar
que eu criei um nome, que é a Chapada Cristalina. E ali, nesse retiro, ela encontra com uma xamã, com a Alva Mãe, que é essa personagem da capa. Legal. E aí ela começa a viver experiências incríveis, né? Então, são 3 personagens que me representam. São 3 aspectos do meu ser, né? Eu tenho milhares dentro de mim, mas esses 3 são os personagens principais. Então, é a Yara Flor, que é essa que inicia a história. A Alva Mãe, que é essa xamã, que é muito parecida comigo. Aliás, a coisa mais diferente que eu tinha dela é que eu pintava meu cabelo e agora meus brancos estão aparecendo. Quer dizer, eu estou cada dia mais Alva Mãe. E tem o irmão da Alva Mãe, o Ângelo, que é o meu aspecto masculino. Então, é muito interessante, porque também nesse movimento eu tenho acompanhado, eu tenho encontrado homens que estão em busca de ativar o seu masculino sagrado e de manifestar o seu feminino sagrado. Eu tenho, assim, sincronicamente encontrado rodas de homens onde eu só escuto com muita atenção e com muita emoção homens expondo seus sentimentos, porque eles também estão entrando nesse lugar de olhar para os sentimentos e para as emoções pela primeira vez na vida. Então, assim, eu já tenho vários amigos, assim, nadando nas emoções e descobrindo esse universo. Meu irmão teve filho há um mês atrás, meu irmão, né? Mas, assim, ele participou de tudo, da gestação, do parto e agora da amamentação, assim. Os pais, eu tenho um amigo também que está passando por esse processo. Então, assim, os pais agora estão tendo essa alegria que eles não tinham de participar do nascimento dos filhos, né? De se sentir pai e mãe, assim, de estarem maternando junto com as mães biológicas. Então, assim, eu fico muito emocionada com esse movimento da humanidade, para quem quer também, né, Yugi? Talvez se você puder falar disso na astrologia, para quem quer vibrar nessa frequência dessa nova era, desse novo casamento, dessa inteireza, porque também vejo uma polarização onde tem pessoas vibrando na doença e pessoas vibrando na cura. Então, eu não sei como a astrologia vê essa questão da vibração, né? Da gente estar habitando um mundo de inteireza ou um mundo de carência, da gente estar habitando um mundo de abundância, como é o planeta Gaia, ou um mundo de escassez, que foi essa loucura que a gente inventou do planeta de escassez, porque não existe escassez nesse mundo, isso é uma loucura. Isso mostra a doença da nossa mente, né? Então, se você puder falar um pouco disso na astrologia, eu acho interessante. O máximo você falar isso porque cada posicionamento astrológico, igual atualmente a gente está, que eu, né, no filme Cidade de Deus, tinha lá o trio Ternura que tocava o terror lá em geral no Rio de Janeiro, né? Mas era um veículo do caos ali que de alguma maneira estava espelhando uma necessidade de transformação, né, que a cidade estava passando naquela época. E aí eu tô brincando que o Saturno, o Júpiter e Plutão em Capricórnio desde o início do ano, né, é o trio Ternura, né? Mas cada posicionamento é um símbolo, né? E como símbolo, ele tem um amplo leque de possibilidades de ser vivido, tanto positivamente quanto negativamente. Então, a gente está tendo a oportunidade agora. Saturno simboliza, né, as limitações, o medo. Plutão, o pânico. Mas medo de quê? Pânico de quê? Né? Saturno é o fim, né? É o último planeta a olho nu ali, que é visível. E Plutão é o último ali dos transpessoais. Então, eles têm muito a ver com a morte. A gente está numa oportunidade de ter consciência da morte, né? Esse Covid-19, a gente sabe que a qualquer momento, se uma pessoa, né, se a gente pega, se uma pessoa da família pega, a gente vai, né, a gente vai sentir, como muita gente está sentindo, um grande medo de perder a pessoa, de perder o parente, da gente morrer. Então, assim, a gente pode ficar travado, rígido e paranoico com isso, né, com esse medo da morte, ou simplesmente a gente tenta amadurecer. Eu lembro que quando começou a pandemia, Ingrid, eu falei, meu Deus do céu, eu sou autônomo, minha esposa é autônoma, estamos com 2 filhas, e agora o que vai acontecer? Eu entrei nessa vibe. Eu fiquei muito tenso, muito preocupado.
E aí eu falei, cara, não, não é por aí não, vamos lá, né? Como eu já venho aplicando muito tempo a questão da lei da atração, para ver se funciona, né? O capricorniano aqui quer experimentar na prática. Aí eu já tenho alguns recursos, alguns rituais, meditação, é o Reiki, é o Ho'oponopono, é FT, né? Que eu sempre, quando eu levanto, eu faço. Eu falo, cara, vou limpar isso aqui, não vou entrar nessa vibe e vou tentar mudar isso. Não, vamos lá, prosperidade, abundância está aí, né? E aí eu vou percebendo claramente o quanto que a gente está com uma oportunidade tanto de fazer dessa consciência da morte não algo para aterrorizar a gente, para limitar a gente, para a gente ficar paranoico, né? A gente pode aproveitar essa consciência da morte para realmente falar, cara, eu vou fazer o que eu vim aqui fazer, né? Tá desafiante? Tá. Tá turbulento? Tá. Não vamos dourar a pílula, vamos aceitar a realidade, mas só quando a gente aceita a realidade que a gente tem condição de mudar uma situação. Se a gente fica numa situação virando a cara, a gente nunca vai mudar ela. Então a gente tem que enxergá-la e a partir daí fazer um planejamento e amadurecer, né? Capricórnio pede isso. Então tá esse trio ternura em Capricórnio pedindo para a gente amadurecer como pessoa, como profissional, como familiar, como parente e como membro de uma sociedade, né? Então é preciso a gente estar desenvolvendo essa atitude madura e usando essa consciência da morte. Nigra, eu sempre quis, eu sempre li nas minhas buscas espirituais, consciência da morte é tudo, consciência da morte é tudo. Cara, em consciência da morte, pude realmente nessa pandemia tomar consciência e viver isso e ver o quanto que é fantástico, é transformador usar essa consciência da morte, né? Saber que, poxa, hoje eu posso morrer, amanhã meu pai pode morrer, amanhã minha esposa pode morrer, amanhã minha filha pode morrer. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ser o melhor agora. Hã? É um ultimato, né? É um ultimato. Isso, é um ultimato. E a gente também precisa aprender a morrer todos os dias. Habitar Sim, o agora, habitar o sim. agora, porque também com a possibilidade da morte, que sempre existiu, né? Isso não é novidade para ninguém, mas com essa lembrança, né? Porque a gente fazia questão de negar, com essa lembrança, a gente pode também se voltar mais para a espiritualidade, porque o corpo vai morrer mesmo, né? Isso. Então, assim, a matéria vai morrer. Quanto mais agarrado nela a gente fica, menos a gente vive a vida, né? E aí eu Exato. tenho uma conhecida que pegou Covid e ela disse que ela achou muito estranho, até ela disse que para ela foi uma cura, porque ela entrou no pânico e aí quando ela foi no fundo do poço do pânico, ela começou a se curar desse medo. Então assim, ela mudou a vibração dela dentro da própria doença, ela teve uma ascensão espiritual. Olha que coisa interessante. Exatamente. E para Perfeito. ela ficou muito claro que assim, que é uma oportunidade, exatamente isso que você falou, é uma oportunidade de elevar a consciência, de Isso. estar no aqui e agora, fazer o seu melhor, né? De valorizar a vida. E eu, há uns 10 anos, comecei a olhar para a morte, né? Comecei a pensar na morte e a exercitar. E se eu morrer? E se eu morrer hoje? E se eu morrer agora? Cada coisa que muda na minha vida é uma íngra que morre junto com aquela mudança. Então, assim, aspectos meus estão morrendo diariamente e isso é necessário. Para nascer uma íngra nova, precisa morrer uma parte de mim. Senão eu fico engessada e não me transformo. E é a Isso. metamorfose, né? É a borboleta. Isso. Então, tem muitas maneiras de olhar para essa experiência. Isso. Ela não tem um único significado, né? A gente que dá o significado para ela. Exatamente. Cada um está lidando com essa consciência da morte que o Covid está representando. Vai acabar? Vai! Ai, gente! Yubi, muita gratidão, viu? Eu que Assim, agradeço. um Amei. privilégio ter você aqui. Isso. Muito obrigada. E tamo junto, amigo. Tamo junto. Tá? Adorei. Vou aprender Obrigadão. astrologia com você. Vamos combinar isso. Tá Bora, bom? bora. Um beijo grande. Beijo, Beijo gente. na sua Obrigado. Obrigadão. Sua mãe Beijo, também. querida. Obrigada.